Primeiro dizer que é um prazer imenso poder voltar ao 13, que fez parte importante na minha trajetória de vida como treinador. E fiquei muito feliz de poder fazer isso. Para essa sua pergunta, não é minha praia ainda ser diretor, entendeu? Eu tive que me afastar do comando da equipe durante um período, com um tratamento, e isso fez com que, na demora, né, a direção tivesse que contratar outro profissional, e eu entendi naquele momento e eles me fizeram de diretor. Mas desde o primeiro momento eu sabia que isso não ia dar certo. Me recuperei, né, então houve a possibilidade de vir para cá. Foi um casamento muito bom porque eu tinha assim interesses de voltar para cá. Eu sempre disse em todos os lugares por onde foi que o 13, Campina Grande, o futebol de Campina Grande, o 13 de uma maneira especial, é um negócio totalmente diferente do restante do Brasil. E voltar para cá realmente me traz uma satisfação e a vontade de entregar a quem está me dando esse voto de confiança, a direção, o torcedor, se faz muito importante nesse momento para a minha carreira. Está em uma constante evolução, né? E, embora a nossa cultura seja diferente da cultura oriental, como por exemplo, né? Quanto mais tempo você tem, né, naquela profissão, mais você agrega valores. E eu acredito nisso, sabe? O Marcelo Vilar hoje é um Marcelo diferente daquele tempo, não na essência, mas em muita coisa que eu aprendi, e eu espero trazer isso e pôr em prática aqui, onde eu tenho feito trabalhos ultimamente e Deus tem me abençoado com alguns títulos nisso, né? Eu sempre ficava imaginando, quando eu via os jogos do 13, agora com o evento da TV Belo, a gente tem a oportunidade de assistir os jogos, e eu dizia, pô, seria muito bom se eu conseguisse colocar esses conceitos num time com essa torcida, com esse ambiente, e eu espero poder fazer isso, Bob, sabe? A cada dia a gente vai vendo novas coisas no futebol e a gente vai assimilando aquilo que realmente traz crescimento, e eu espero que essa passagem aqui seja brilhante. É o ano do centenário do clube, é uma situação difícil, a gente sabe, talvez a chave mais difícil do brasileiro da Série B, mas eu vi o time jogar, eu vi que o time tem qualidades, temos jogadores qualificados, e eu espero que com o que eu posso trazer de novos conceitos para o time, esse time possa crescer e a gente possa, sim, de mãos dadas, com a direção, com vocês da imprensa, com a torcida, sabe, fazendo desse amigão aqui um verdadeiro caldeirão, que a gente possa conseguir, sim, eu penso nisso sempre, e a gente conseguir o acesso e o título de campeão brasileiro. Existe a comissão permanente do clube, e uma das coisas que eu queria falar para você é que eu não vou chegar aqui e vou mudar tudo. O time, por exemplo, o time vem de 2 vitórias, só como exemplo, nós vamos partir disso daqui. Eu tenho como prática sempre fazer isso. Mesmo que às vezes você chega num time que está perdendo, sempre tem algo de bom, e a gente vai preservar isso de bom e aos poucos ir colocando os nossos conceitos. Não só para o time, como para o trabalho em si. Quero conhecer as pessoas que fazem parte da comissão aqui, né? E trazer outras pessoas que venham agregar ao meu trabalho. A gente teve uma conversa com o presidente e a gente, nesses dias, a gente vai trazendo definição para cá. A priori saiu o treinador e o auxiliar, certo? Por enquanto, eu estou aqui junto com o restante que continuou para a gente fazer esse próximo jogo do domingo, e aí vamos ter conversas constantes até lá. Frisando, nós viemos de 2 vitórias, eu vou pegar em cima dessas 2 vitórias o que é que teve de bom,
procurar começar a colocar os nossos conceitos para que isso seja dado continuidade, que a gente continue no caminho das vitórias. O time começou com 2 derrotas, eu assisti o jogo contra o Santa Cruz foi uma injustiça tremenda, né? O 13 mereceu a vitória, então a gente vai pontuar cada uma das situações dentro do elenco, dentro do time, da forma de jogar e ir promovendo essas alterações paulatinamente. Não tem jogo fácil nesse grupo, não pensemos nisso. Certo? Acredito que o próprio Santa Cruz viu isso. O Santa Cruz está na liderança e ele viu o que aconteceu aqui no Amigão. Né? Que ele venceu o jogo de uma forma que o futebol não tem merecimento, mas se tivesse naquele jogo, não era para eles terem vencido. Então, a gente tem que estar atento a isso. O futebol, a gente procura focar o máximo possível naquilo que importa. A gente não pode fazer um escarcéu em cima daquelas situações que podem não representar nada, que venham trazer problemas para cá. E nesse momento, eu tive a conversa com a direção, eu entendo a situação do clube, um momento até para poder se pensar em trazer jogadores, não é o momento mais propício, porque está todo mundo empregado por aí, né? Então não pode ser assim, trazer qualquer um, no exemplo. Né? Então, eu analisei desde que eu acertei, mesmo antes de acertar, quando eu fui sondado, eu comecei a analisar o grupo de jogadores que o time tem, o time, né? De 4 jogos eu já assisti 3, um eu assisti o do Horizonte, eu assisti, os outros contra o Souza, só não vi o do América ainda, e aí a gente está montando nosso quebra-cabeça. Certo? O Ferroviário é um time, eu estive lá agora no Ferroviário no final do ano, a gente até conseguiu o título de campeão da Copa Fares Lopes, mas o time mudou muito. Entrou a SAF lá, né? E eles trouxeram outros jogadores, um treinador com outra filosofia, um treinador português, o Zorro, e assim, eu penso assim, sabe, todo jogo vai ser difícil, mas eles também têm que entender que jogar aqui contra o 13 vai ser uma tarefa super difícil também. E eu acredito muito que nós podemos conseguir essa vitória com o apoio do nosso torcedor lá, que a gente possa, como eu disse anteriormente, sabe, se a gente der as mãos, se a gente se unir, nós podemos fazer uma coisa bastante significativa aqui no 13. A primeira conversa que eu vou ter com os jogadores vai ser exatamente me dirigindo a esses jogadores com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, certo? Mas para dizer que não é porque eles trabalharam comigo que eles vão ter proteção. É preciso entender isso, certo? Que aqui eu vou estar olhando para todos os jogadores. Eu vi que o elenco é um elenco reduzido, certo? Os jogadores, quando vieram para cá contratados, eu tenho certeza de que eles foram avaliados para vir para cá. Então, não foi assim, pegou um jogador na rua e veio para cá. Então, eles têm capacidade. Por que é que eles não estão produzindo, talvez, o que poderiam? Aí vai ser meu trabalho, tentar tirar o máximo desses jogadores, para que eles dando o seu melhor individualmente, nós, coletivamente, possamos crescer. A minha intenção é essa, certo? Então, eu já tive a oportunidade, eu até vou dar um recado para eles aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cal, com o Marcelo, o zagueiro, o Lincoln, esses foram jogadores meus em outros. Outros já foram meus adversários, né, mas eles sabem que eu vou procurar ser o mais justo possível, para que a gente sempre tenha um grupo em condição. Com um grupo reduzido como esse, a gente não pode ter titulares. Essa é a primeira coisa, certo? Todo mundo está em condições. Embora eu tenha dito que nós vamos dar continuidade a esses 2 últimos jogos, né? Todos eles têm que se considerar titulares, porque a qualquer momento eu posso utilizá-los para que o 13 possa chegar onde eu quero. Olha, eu costumo dizer o seguinte, tinha um treinador antigo meu, quando eu jogava, que ele dizia assim, todo sistema tático é bom, desde que você não erre passe. E era verdade, era uma verdade que... Né? Aí eu digo assim também, eu tenho alguns títulos já na minha carreira, graças a Deus, ele me abençoou com isso, né? E nessa minha trajetória, os meus times jogaram de diversas formas, entendeu? Então, assim, eu sou um treinador que eu costumo montar o meu time em cima da característica dos meus jogadores, e não trazer o jogador para um sistema, uma característica engessada.
Hoje em dia, eu vou muito mais pelo conceito do que pelo número do time. É 4-3-3, é 3-5-2, é 3-6-1, entendeu? O importante é que o time tenha os conceitos com relação a isso. Até mesmo porque é muito importante as pessoas entenderem que, quando se fala de sistema tático, né, a gente tinha que falar assim, você está perguntando o sistema tático para atacar ou para defender? Porque você pode jogar com uma forma para atacar e outra forma para se defender. Até é necessário. Porque eu digo que a forma que você ataca independe do sistema tático do adversário. Ele vai ter que se virar para marcar a gente. Mas quando a gente vai marcar, a gente depende muito do sistema que o adversário está, entendeu? Então, hoje em dia, eu procuro entender, eu quero que meus jogadores possam entender que não só no sistema tático dito, né, os jogadores têm que saber jogar em mais de umas situações, independente de uma coisa engessada, porque a gente pode precisar de uma situação ou outra. Eu lembro aqui, uma coisa interessante, que nós tínhamos um jogo aqui, foi contra o Central do Caruaru, e o Rovares, ele sempre fazia aquela... E aí ele disse uma vez, eu fiz uma substituição no intervalo, em que eu tirei o time do 4-3-3 e o time foi para o 3-5-2 e nós ganhamos o jogo. Aí ele disse, uma situação, a situação, uma tirada de mestre e tal, entendeu? Mas as pessoas acham, porque tá no 3-5-2 tá mais defensivo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, cada jogo, ele exige uma situação. O comandante da equipe, entendeu? E o jogador, ele sente isso, ele sabe disso. Né? E você também sabe que eu sou um cara muito aberto. Eu tô para ouvir todas as pessoas. Mas se começar a ficar muito dividido, o fulano não se cria na cabeça do jogador. Então, eu espero que isso seja concentrado em mim, que as opiniões, as situações venham para mim e que aí eu passaria para o grupo. Isso aí vai ser uma coisa muito importante de se fazer. Por ela. Por isso, eu vou dar uma sequência. Porque eu não vou conseguir mudar tudo, não tem mágica. Então eu vi o vídeo do jogo, eu vou procurar falar inclusive com o professor Surian, viu? Qual era a ideia que ele tinha, e a ideia dele passa para mim o que eu vou ver como resultado no jogo, né? E a partir daí nós vamos seguir com muita coisa do que vinha sendo feito e alguma coisa que eu possa colocar em termos de ajudar aquela situação. E aí sim, com o passar do tempo, a gente vai passando mais coisas. Eu acho que nesse momento a gente for querer mudar tudo, não procede. Também porque o time vem com 2 vitórias. 2 vitórias importantes. São 2 campeonatos. Certo? Existe aquela coisa de dizer assim, nós temos que ficar em primeiro lugar e não sei o que e tal. E foi uma coisa que eu aprendi. O importante é classificar. Classificar entre os 4. Certo? Porque ele diz assim, porque você leva vantagem de jogar em casa a última partida. Talvez não seja vantagem. Certo? Muitas dessas partidas, no segundo campeonato, que é o campeonato de mata-mata, porque o mata-mata é diferente do campeonato de pontos corridos, o mata-mata, certo? Existem situações que às vezes você vai jogar fora para decidir em casa e acontece uma coisa lá, você toma 2, 3 gols e você não consegue tirar em casa. Então não tem essa. É outro campeonato. Independente de ser a primeira fora, a segunda em casa, nesse segundo campeonato, que é o mata-mata, você tem que pensar jogo a jogo. Jogo a jogo, jogo a jogo. É assim que a gente vai conseguir chegar. Acredito que aqui, com 21 pontos, historicamente, o time se classifica, certo? Então, o nosso primeiro objetivo é esse. Vamos procurar fazer 21 pontos. Mas para a gente fazer 21 pontos, a gente tem que pensar no Ferroviário do domingo aqui. Não adianta eu pensar lá no jogo contra o Santa Cruz, na última partida. Eu vou pensar no jogo do Ferroviário. Passou o jogo do Ferroviário, nós vamos para outro. Com objetivos e metas. Né? Nós temos o objetivo que a gente quer alcançar e as metas, pequenas metas que a gente vai encontrar durante cada um deles. E a primeira meta é esse jogo de domingo contra o Ferroviário aqui. Pensa que vai ser fácil não, mas a gente tem possibilidade sim. Com o 13 no ano passado, né? Como a gente passou por isso, a gente traz alguma coisa de lá para cá. É diferente de quem nunca passou. Certo? Então, a gente vai estar atento a isso. A gente, como eu disse, vai pensar nesse jogo do Ferroviário, depois do jogo contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, depois do Central, cada um no seu momento, né? E quando chegar
nessa outra situação que você está colocando, né? Com certeza essa experiência vivida, ela vai servir para que a gente coloque em prática. Que eu estou muito satisfeito de vir para cá. Agradeço a recepção que a gente vê aí nas redes sociais. Eu sei que ninguém é unanimidade. E que eu espero demais contar, não vou dizer o 12º não, o 13º jogador, que é o torcedor 13 anos. E que eu digo que nós juntos, a gente pode ser imbatível.